Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da jornada da harmonização glútea. Essa é uma gravação da nossa aula, já que a nossa live ao vivo ocorreu, só que ela ocorreu com algumas falhas no microfone. Algumas pessoas conseguiram ouvir normalmente, outras conseguiram ouvir de forma picotada e falhou um pouquinho. Então, em respeito a todo mundo que esteve comigo pegando na minha mão, como eu sempre peço para vocês, eu resolvi chegar em casa depois daquela live, agora são 10h20 da noite, e vou gravar a aula novamente para que você assista com máxima qualidade, com calma e no conforto da sua casa. Eu vou começar a apresentar aqui para vocês a nossa jornada da harmonização glútea. Eu quero passar para vocês nessa primeira aula os 4 degraus que impedem você de evoluir na sua carreira. Eu sou fisioterapeuta, mas a minha linguagem é direta com o físio, só que eu quero dizer que todos os profissionais da saúde são bem-vindos. Você que pode atuar na estética injetável é muito bem-vindo aqui. Seja você esteticista, biomédica, enfermeira, farmacêutica, bióloga, todo mundo é muito bem-vindo. Então vamos dar sequência para nossa aula. Eu quero que você aproveite ao máximo do que a gente pode trazer aqui para você hoje. Eu quero te mostrar os 4 degraus que impedem você de evoluir na sua carreira. A gente tem algumas questões que vão nos impedindo ao longo do tempo de crescer, de evoluir, e eu identifiquei isso muito de acordo com o que vocês trazem aqui para mim. Eu sei, Suelen, eu não quero saber da minha realidade, eu já sei a minha realidade, mas às vezes você pode não estar enxergando algum detalhe importante, e isso que eu quero te apresentar aqui hoje, para que amanhã, na próxima aula, você que está assistindo essa aula aqui, gravada, na aula 2 a gente vai desenvolver as bases para você crescer na sua carreira. Aqui a gente vai identificar os degraus que impedem você, e a gente precisa identificar isso, porque é de extrema importância que a gente identifique as falhas e os erros para a gente saber trazer os acertos. Uma breve apresentação aqui minha sobre o meu currículo, para você que não conhece. Eu não quero me estender demais aqui, você já deve me conhecer através do Instagram, da minha página, mas é um breve resumo que está aqui. Eu sou graduada em fisioterapia há 14 anos, eu sou pós-graduada em dermatofuncional, em neopediatria e em estética avançada. Recentemente, a última que eu terminei, eu queria me atualizar de novo, eu sou assim, constante, nunca paro. Algumas atualizações que eu trouxe para vocês que me formaram e que me ajudam a compilar os conhecimentos e trazer esses conhecimentos também para você de uma forma mais direta, sem erro, sem aqueles atropelos da vida que a gente tenta por um lado, erra, tenta por outro, acerta. Então eu quero trazer para você o que dá errado para você não seguir e o que dá certo para você seguir. E algumas dessas atualizações estão aqui que me ajudaram, como a harmonização facial e corporal básica avançada, o estudo constante em anatomia em cadáver fresco. Eu também gosto bastante da estética integrativa, fisioterapia integrativa. Eu acredito que esse lado integrativo, onde a gente fala com a saúde, a gente procura a saúde do paciente, a gente tem uma resposta extremamente mais eficaz, multiplicadas vezes mais eficaz do que só com a estética externa. Então, tudo começa do in para sair para o out, sendo bem redundante mesmo. E eu acredito também na formação da mente. Quando a gente tem uma mente forte, a gente desenvolve qualquer outro lado. Então eu sou uma grande estudiosa, uma grande saudosista do nosso cérebro. A forma como a mente trabalha é uma máquina incrível para a gente colocar de benefícios para o nosso trabalho mesmo. Então, eu tenho alguns entendimentos em PNL, informação e desenvolvimento pessoal. Não sou formada nisso, mas em informações sobre isso, fiz alguns cursos, tenho formações também de marketing, de bastante cursos e comunicação e oratório, para que eu sempre traga a melhor parte do meu ensinamento para você, tudo bem?
Eu sou a primeira fisioterapeuta, speaker, a primeira compradora da empresa, a primeira speaker da Croma Pharma, que é a maior indústria de ácido hialurônico da Europa. Ele produz ácidos hialurônicos para todo mundo. As marcas mais famosas que você lida hoje na face ou no corpo, a Croma produz para eles também. Eu tenho mentoradas, tenho alunos espalhados pelo Brasil e em Portugal também. Então, um resuminho breve para você. E nessa aula de hoje eu quero, já te informei disso, eu quero te passar os 4 degraus que te impedem de evoluir. Eu quero na aula de amanhã te mostrar essas 4 bases de evolução e na nossa terceira e última aula eu quero mostrar para você como é que se faz um procedimento glúteo na prática. Eu quero transformar você como o melhor harmonizador da sua região. Quero te trazer na cabeça que você deve ser um profissional de referência na sua região e é muito mais fácil você ser referência numa região pequena, acredite, porque as pessoas prestam mais atenção em você, elas descobrem você de forma mais rápida e mais fácil, sem grandes esforços, e você só precisa fazer o que a média não faz. Você precisa fazer o seu trabalho bem feito e, claro, quem quer o padrão ouro, o de excelência, vai construir além, vai entregar além do que o paciente está esperando. E assim a gente vai conseguindo construir um caminho de referência sendo o harmonizador glúteo. Isso eu vou passar para vocês no último dia. Na segunda aula, a gente vai ter uma das bases que eu tenho o método da pirâmide do harmonizador. Eu vou trazer uma dessas bases ao vivo ali demonstrando para você e também no último dia eu quero transformar a sua cabeça em ser referência em harmonização glútea. Mas eu quero chamar a atenção para você que é profissional da saúde, você que é fisioterapeuta, muita gente chega todo dia para mim de alguma fonte das minhas redes, seja no Instagram ou aqui no YouTube, trazendo essas problemáticas do que a gente tem na nossa vivência. Eu, como fisioterapeuta, vou falar da minha experiência. Não vou falar sobre o que o BM vive, sobre o farmaco. Eu vou falar sobre a físio. Quando a gente está acostumada naquela cultura da fisioterapia, com aqueles plantões exaustivos, a gente sabe que a gente trabalha em um hospital só, que é referência, que paga muito bem, um salário muito alto, que ele me quer como exclusiva. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. A gente precisa sempre estar matando ali 10 leões, saindo de um plantão para o outro, trabalhando em 2, 3, 4 hospitais. Eu já trabalhei em 4 hospitais diferentes. Eu dava aula de ginástica laboral em um, pegava o plantão nele, saía de um, atravessava o bairro, ia para o outro, saía do plantão, ia para o home care, atendia 10, 15 por dia, ganhava R$ 10 nesses plantões. Eu fiquei 2 meses trabalhando, 60 dias no home care, trabalhando incessantemente, sem fim de semana, saindo de um hospital, saindo de home care, seja você que trabalha dessa forma, ou em clínica de reabilitação, de ortopedia, ou até você que já está dentro da dermatofuncional ou dentro da estética, você não está cansada dessa cultura obsoleta, dessa cultura rasa, que faz a gente trabalhar muitas horas a fio para ter teto? Para a gente pensar num limite ali de ganho? Quando a gente emenda essas queixas, que é a nossa vivência no dia a dia, a gente começa a ter um resumo de perdas na nossa vida. Eu trouxe isso para você entender, porque é o que aconteceu comigo e é o que acontece com muita gente que está aqui hoje, porque essas pessoas estão insatisfeitas com a profissão. As pessoas estão decepcionadas com a fisioterapia, como eu que quase desisti. E eu vou te mostrar por quê e como eu quase desisti, como é que eu quase voltei. Quando a gente fala sobre essas perdas que se resumem na nossa vida, a gente tem uma uma balança que eu trouxe aqui para vocês, de uma redução de recompensas e um aumento de risco. Quando a gente trabalha de um local indo para o outro,
Vamos supor que você trabalhe na UTI ou na assistência hospitalar, você tem um risco alto por conta da insalubridade, você trabalha direto em contato com o doente, pode pegar uma bactéria resistente, forte. E aí, quem é que trabalha em hospital, quem é que trabalha em clínica que não está exaurido mentalmente, psicologicamente? Nunca desenvolveu uma doença ortopédica? Eu tenho tendinose nos 2 ombros. Eu tenho problema de coluna da época que eu era do home care. Eu tenho problema no ombro e nos punhos da época que eu era da UTI neonatal. A gente pega peso adoidado, a gente desenvolve doenças. Reconhecimento que é bom nada, só diminui. Quando a gente achou que ia bombar na pandemia, cadê a referência da fisioterapia? Nos elevaram lá e todos os hospitais que puderam, em seguida, transformaram todo mundo que era CLT em PJ, porque eles só querem ver o dinheiro deles. A gente só aumenta horas e horas a fio de trabalho e a nossa recompensa só diminui. A gente não é reconhecido profissionalmente, a gente não tem recuperação financeira do que a gente está investindo em estudo, em tempo. E em falar em tempo, tempo de qualidade com a família, para viajar com os amigos, para tocar uma obra na casa, para ficar grávida e curtir o seu filho no primeiro ano, você lá tem esse luxo, a gente não pode se dar esse luxo. A gente não está falando aqui de pessoas que têm essa liberdade. Por isso que eu entendo até quando a pessoa fala que não tem essa veia empreendedora, mas eu sei que a maioria do físio tem. A maioria do fisioterapeuta que eu conheço tem. A gente tem uma cultura errada que nos ensinam erradamente lá na graduação, os nossos professores não entendem direito da nossa legislação. A gente sim tem essa cultura pobre em relação à potência que o fisioterapeuta é e pode desenvolver, mas também a gente tem essa veia de montar negócio, de montar uma sala de atendimento, de montar clínica. O que a gente não tem é gerência. Ninguém ensina a gente a gerir, a controlar estoque, a fazer o marketing, a cuidar da aparência, a treinar secretárias. A gente não aprende essas coisas na graduação, o que a gente aprende é só o que o físio pode ou não pode. Não é assim? Tô com uma rinite, gente, então não se perdoe. Ó, me perdoe, não se preocupe que eu vou coçar meu nariz várias vezes aqui. Tô com a voz, né, afônica. Mas tô mentindo, gente, não é assim a cultura? Não é assim nossa cultura de aprendizado? A gente não tem tempo para nada, muito menos dinheiro, a gente fica o mês inteiro rezando para ele acabar. E não deve ser assim, você não deve continuar assim. Você sabe por quê no fundo, mas eu tô te cutucando, pensa que você tem um preguinho lá, sentado em cima dele, enfiado inteirinho na sua coxa, e ele tá inflamando há anos, mas você tem que tirar ele dali. Você não precisa continuar assim. Você pode se tornar um harmonizador glúteo de excelência, mesmo sem nunca ter pego numa agulha. Você vai ver aqui no último dia eu fazer um procedimento que você vai ver que não tem nada demais. É porque ele é fácil, é porque ele é simples? Pode ser. Ele tem muita coisa ali por trás de conhecimento? Tem sim. E é aqui que eu quero trazer para você a visão de que os profissionais que querem crescer, que querem ser padrão ouro, vão entender isso. Não vão mais continuar desse jeito, aceitando o sistema de outro, aceitando o sistema hospitalar, aceitando um dono de uma clínica que nem é fisioterapeuta mandar no meu trabalho, na minha conduta. A gente tem autonomia de trabalho, a gente é habilitado na graduação. O que a gente precisa é se capacitar, e é para isso que você está aqui. Para isso que eu quero entregar possibilidades para você. A gente precisa entender que a gente toma a conduta, a rédea do tratamento do nosso paciente. A gente decide a alta, a gente decide ver o diagnóstico dele depois de uma consulta, de uma avaliação. O que a gente precisa fazer é trabalhar nossa mente para quebrar essas crenças. A gente tem muita coisa que é aprendida lá atrás e a gente continua batendo nessa tecla. Eu vou trazer essas crenças para você
E aí, na sua cabeça, nos comentários, deixa para mim depois se ela já fez parte do seu pensamento em algum momento. Não precisa mais existir isso, porque a fisioterapia está expandindo numa velocidade que nunca esteve. A dermatofuncional está crescendo demais, está trazendo muita possibilidade da gente alcançar outros patamares que a gente nunca esteve. A gente precisa trabalhar esse modo de pensar, que a gente pode aumentar exponencialmente o nosso faturamento. Quando eu falo em aumentar exponencialmente o nosso faturamento, eu quero trazer aqui para você as possibilidades que você teria quando você se transforma em um harmonizador corporal tendo uma expertise, tendo uma vivência mais forte ali de glúteo. Claro que você deve saber de todas as especialidades de trabalhar na harmonização facial, corporal, os injetáveis em si, o tratamento completo estético do paciente. Sim, não vamos perder esse paciente para outro. Mas o que a gente precisa de ter é focado num marketing, num posicionamento, numa decisão de carreira nichada na harmonização glútea. Isso vai trazer exponencialmente para você possibilidade de aumentar o seu ganho, o seu faturamento. Onde é que você já pensou em construir um glúteo por 5, 10, 15 mil reais e a pessoa pagar? Quando você constrói a sua carreira bem feita, faz um posicionamento e trabalha o seu entorno para isso, você tem esse tipo de cliente. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. A sua concorrência é medíocre, sua concorrência está na média. A sua concorrência não faz o que tem que ser feito. Sua concorrência deixa o seu paciente no vácuo, não responde ele. A sua concorrência não trata ele como realmente o dono daquela parada ali. Se o cliente chega no meu consultório, tem que tratar ele muito bem, com cordialidade, com respeito, perguntar no pós-venda, não perder o controle dele. Lembrar dele, lembrar de voltar, de fazer um tratamento, e a sua concorrência não faz isso. É o que eu chamo da estratégia do Oceano Azul. Eu chamo não, é um livro, mas eu chamo essas oportunidades de estratégia do Oceano Azul. Esse livro fala que quando a gente tem muita concorrência, como por exemplo a harmonização facial, eu digo para você que é muito mais fácil começar pela harmonização glútea, porque você tem ali um tecido menos delicado do que a face. Você tem ali um tecido que não vai sofrer tanto quanto a face e não vai estar tão exposto ali quanto a face. Então você vai sentir mais afinidade, mais facilidade para atuar nele, mesmo sem nunca ter tocado em nada disso. A maioria que vem para mim hoje é proveniente da assistência hospitalar, fisioterapeutas, até de outras profissões, mas é natural que o físio se atraia. Mas a maioria vem de assistência hospitalar e vem da reabilitação ortopédica. Não é da vivência deles trabalhar com estética, muito menos injetável. E piorou. O que a gente tem é uma pequena quantidade de profissionais que fazem harmonização glútea bem feitas. O que eu estou falando aqui é de trabalho de excelência. O que eu estou falando com vocês é que a gente deve trabalhar no nível padrão ouro sempre. Trabalhar a melhor forma do nosso paciente, com os melhores materiais, com os melhores produtos, na melhor estrutura que a gente puder oferecer naquele momento, ok. Pode ser numa salinha simples, mas limpa, bem perfumada, organizada, de uma forma carinhosa, onde o seu paciente se sinta abraçado. Não estou falando de luxo, tudo bem? Não estou falando de luxo. Isso é nadar no Oceano Azul. Você aprender a fazer bem feito uma coisa que não tem muita gente fazendo. Isso é nadar no Oceano Azul. E o primeiro degrau que a gente encontra quando a gente fala
de todas essas dificuldades, esses desafios, é vencer essas crenças limitantes. Eu tenho certeza que você já ouviu algum coach falar isso para você. Tem gente que tem ranço de coach, né. Mas isso é comportamento cerebral, você tem que admitir. Não é o coach que fala, não é o Zé, o Mané, o fulano, o ciclano. É cérebro. O cérebro funciona dessa forma. Ele vai te impedir. Esses degraus estão desenhados perfeitamente para te mostrar os impedimentos. Por que que você não cresce na sua profissão? Por que que ninguém lembra de você? Por que que você já tentou atender de tudo e não dá certo? Por que que você já saiu do hospital, foi para a clínica, foi para o home care, foi não dá certo. Você é do laboratório, da BM, da biomédica, do laboratório, da assistência, medicamento, vai picando de lugar em lugar e não dá certo. Você tem essas coisas na sua cabeça. Não é para mim, eu não consigo, talvez, em relação à harmonização glútea. "Ah, isso não é para mim, eu não consigo injetar. Ah, eu nunca vou conseguir fazer isso". Imagina, o meu trabalho foi dar assistência a vida inteira. Imagina, eu sempre fui da UTI, jamais estética? Não, isso não é para mim não. Gente, eu estudo 1000 vezes mais dermatofuncional ou assuntos estéticos do que quando eu era da UTI, que eu precisava daquilo para salvar vidas. A gente tem muito mais estudo aqui. Então não denigram essa imagem, não ache que ela não é para você, ou que você vai ser menos porque você é da estética. E quantas vezes você pode ter falado ou já ouviu algum colega seu falar: "Doutor é médico, eu sou fisioterapeuta, eu não sou doutora". O seu conselho recomenda que você fale isso. Você tem que se valorizar desse tanto. Você falar que você não é, nunca queira que um paciente seu, que é outra pessoa, é um terceiro, faça por você. Se você não se coloca nesse lugar de autorrespeito, honrar aquele canudo que você segurou, se você segurou um canudo de bacharelado, está estudando para isso, você é uma doutora sim. Se considere como tal e exija esse tipo de tratamento e de respeito. Se você for lá no seu conselho, todo mundo que estiver lá vai te chamar de doutora. Como assim você não é? Qualquer conselho do Brasil inteiro vai te chamar de doutora. Agora, a crença para mim, que é a mais desafiadora de ser vencida, é da CL treta. É o da Sally Treta, não tem como não brincar com isso. Gente, brincadeiras à parte, eu entendo que é um desafio empreender, mas eu falei para vocês também, a maioria dos físicos que eu conheço tem essa veia empreendedora de abrir consultório, de abrir uma sala, de montar clínica. A maioria. Quando a gente se vê perdido, que a gente vai para o hospital dar plantão, não é assim? Concorda comigo? Deixa aí no chat, no comentário aqui do vídeo para eu saber. Agora você ficar pensando ali que você precisa correr atrás de uma carteira assinada, isso vai te bloquear demais de ser um harmonizador de excelência e de correr na sua profissão. Para o futuro, para a evolução, para o crescimento, não cabe na mesma frase carteira assinada. Porque assim você vai aceitar o sistema de outra pessoa, você tem que fazer o seu próprio. Se você quer evoluir, se você quer crescer, você tem que tomar a sua decisão e correr atrás do seu próprio. É o seu sistema de crescimento. Vai depender só de você. Autorresponsabilidade, sabe o dedinho focado para você? Mira ele. Não adianta ter cabeça de CLT querendo crescer. Na mesma frase não cabe. Entenda isso, aceite isso. Mesmo que você faça plano de carreira, onde é que o fisioterapeuta tem um plano de carreira maravilhoso que ele possa ganhar muito dinheiro? Eu estou falando de fazer dinheiro grande, de verdade, de você tomar conta da sua família, dos seus, não ter se preocupar com dinheiro mais.
Fazer tanto dinheiro que ele não seja mais o problema, que você tenha tempo de qualidade com a sua família, não precise ficar dando plantão, que você trabalhe menos e não mais, que você trabalhe se você quiser. É esse tipo de independência que eu tô falando. E sendo CLT, você nunca vai alcançar. Só lamento trazer essa informação. O segundo degrau que eu trago aqui para vocês é a gente querer a todo custo uma agenda cheia. Quando a gente quer uma agenda cheia, a gente acaba desesperadamente fazendo ações para atrair pacientes. Vão chegar qualquer tipo de pacientes. Vai chegar de tudo um pouco. Você não vai nichar nada, você não vai se comunicar com ninguém especificamente. Quando a gente abre a boca, a gente está se comunicando. Quando a gente veste uma roupa, a gente se comunica. E por aí vai. Quando a gente não se posiciona, atende de um tudo, a gente faz o quê? Se comunica também. Só que com todo mundo. Quem se comunica com todo mundo não fala com ninguém. Mas o que que o mercado faz? O que que o mercado apresenta? Poucos profissionais que fazem harmonização glútea, poucos profissionais. Quando a gente vai num congresso corporal, a gente quer muito ouvir falar disso. E a gente sempre ouve basicamente os mesmos que fazem com excelência. Ou nem fazem, estão ali porque conhece alguém. São poucos, isso acontece. O que que o mercado oferece? Capacitação pobre. Cursos pobres que não mostram nada, que não te ensinam nada, que não te dão suporte, que não pega na sua mão. Mas também, por outro lado, a gente tem uma demanda gigantesca, pessoas que querem o novo botox, que é a harmonização glútea. Ninguém mais, as pessoas já enfiaram na cabeça que botox tem que fazer. Agora o glúteo, a galera tá querendo com uma fome e você tá aí dormindo. Dormindo para essa remuneração que é altíssima. Eu falei para você, um glúteo você consegue trabalhar no mínimo, para mexer em um tecidozinho ou outro, R$ 3.000. 5, 10, 15 mil, você constrói um glúteo. Harmonizar esse glúteo tem demanda, e tem remuneração, e tem quem pague. E aí, o que que o profissional faz? Populariza. Esse profissional vai lá e baixa o preço. Eu não sei da onde as pessoas tiram essas ideias, porque é caro comprar esse produto. Não é um só, são vários. E produtos estéticos são caros, produtos de excelência são caros. É caro você se vestir, é caro você estudar, é caro você se aprimorar, é caro você pagar a sua estrutura, fazer a conta da sua hora. Fazer a conta de quanto de produto você está gastando, isso tudo custa caro. E para mim, o que as pessoas não sabem é fazer esse tipo de conta. Quando elas começam a baratear demais, ou acontece uma coisa muito comum na nossa realidade, que é manipulação errada, ludibriar paciente com hiperdiluição de material. Ou usar materiais que não têm boa procedência, como, por exemplo, óleo de silicone industrial e por aí vai. Isso acontece. Acontece. Essas pessoas tiram materiais de um galão para injetar na outra. Como é que isso pode dar bom em algum momento? Eu só trabalho com produtos biocompatíveis com o nosso corpo e bioreabsorvíveis. E os únicos que eu posso trabalhar sendo físico. Só. Preenchedores de ácido hialurônico, bioestimulador de colágeno, lipolíticos, ativos estéreis e tudo mais. Mas o que que a sua concorrência faz? Vai lá e populariza, o mercado populariza. Eu acho uma excelente oportunidade de novo para eu nadar no oceano azul. Por quê? Eu vou me posicionar, o paciente não é bobo, as pessoas não são bobas, ela vai saber observar aquilo ali e ela vai saber diferenciar o joio do trigo. Ela pode até ir lá
Mas eu não quero aquele paciente que se atrai por esse tipo de coisa, entendem o que eu tô falando? Eu quero que elas se atraem pelo meu posicionamento. Que ela veja valor no meu trabalho. Veja só se não tem demanda. Olha que eu trouxe para vocês um recorte. Alguns recortes. Olha quem faz a harmonização toda hora no glúteo, está fazendo algum procedimento no glúteo. Veja, a harmonização glútea, ela se trata de procedimentos para deixar ele mais harmônico. Nem sempre você vai fazer isso de uma vez só. Você vai fazendo procedimentos pontuais e vão melhorando os aspectos do seu glúteo. Olha o recorte, a Alexa, a Virginia aqui. E esses procedimentos estéticos não cirúrgicos que seguem alta, como não está falando no recorte de baixo, me mostra que o Brasil está em 4º lugar no ranking mundial de países que fazem procedimentos de harmonização. Em 4º lugar nesse ranking. Só cresce, são bilhões de dólares, bilhões investidos em pesquisa, em desenvolvimento de aparelho. É um mercado que cresce demais. Então tem demanda. Tem demanda, os materiais são caros e a gente sim consegue fazer muito dinheiro trabalhando com isso. Ser referência. Porque a gente devolve a autoestima de pacientes e a nossa também como profissional, a gente eleva o nosso nome. E nisso eu quero te trazer um pouquinho da minha jornada, não pula essa parte porque eu quero que você se identifique com ela. De alguma forma ela pode fazer sentido para você. Eu vou resumir para você entender o momento que virou a chave para mim. Porque foi uma chavinha. Nessa primeira foto aqui do espelho, eu estava num consultório antigo que eu tinha com uma sócia. Eu estava ali esperando as minhas bonecas, como eu fiz no post do Instagram, e eu também dava aula de pilates. Ou seja, 2 assuntos diferentes, eles podem se complementar, mas a gente não pode ficar falando disso o tempo todo, mistura a comunicação. Eu não me preocupava com a minha imagem, eu não me preocupava tanto com a minha estética. Eu comecei fazendo estética desde sempre, desde que eu me formei. E logo depois de alguns anos, logo depois eu entrei para UTI. Eu dei plantão UTI cardio. Achei que eu tinha me encontrado na UTI PED. Nossa, essa UTI aqui era neonatal. E a gente tinha lá o que a gente chamava de hospital amigo da criança. Então a gente fazia método canguru com os bebês, era realmente uma delícia. Mas é aquilo, a gente sai de um, vai para o outro. Quando fulano não quer nada com sua cara, ele te demite, ele te troca, ele abaixa, ele tira folga, e aí vai, ele faz o que ele quer. O sistema é dele, é o empregador, não adianta brigar. Você tem que criar o seu sistema. Aqui foi quando eu comecei a degringolar o meu pensamento. Aqui eu comecei a dar plantão, a ser transferida da pediatria para a UTI Covid. Olha aí eu de pijama. Olha que cara de felicidade indo para a UTI Covid. Trabalhar com adulto que eu não trabalhava há anos, que eu não tinha nem noção de como ventilar um paciente de Covid ainda, com pulmão duro. Eu lá vou saber se ventila com pressão ou com volume. Gente, é uma riqueza de detalhes que não era do meu feeling, da minha vivência. E aí eu comecei a questionar a minha vida. Esse é um post do meu Instagram, se você rolar a telinha lá para baixo, você vai ver que eu estava começando a postar demais esses questionamentos. Esse aí foi do Geração de Valor, do Flávio Augusto da Silva, que é uma grande referência em mentalidade de vendas para mim. Ali ele coloca que este é você, sem objetivo. Você só anda assim, eu tava assim. Eu andava em círculo. Eu enxugava gelo o tempo todo. Eu saía de um plantão, ia para o outro, ficava reclamando que o meu salário acabou, mas eu vendia a minha hora
para receber um salário, para trabalhar aquilo ali e para rezar de novo para o mês acabar logo, para eu pagar as minhas contas, rezar para eu fazer mais plantão, para eu conseguir pagar minhas contas, e assim vai naquele ciclo. E as pessoas: "Ai, graças a Deus que é sexta. Ai, socorro, é segunda". Eu nunca tive isso, porque eu sempre trabalhei de plantão. Feriado e fim de semana eu não tive. Mas assim, graças a Deus que eu tô indo embora do plantão, socorro, 7h10 você pega o plantão, já tem gente reclamando. Quem é plantonista aí, comenta embaixo se eu tô errada. Já tem gente reclamando. Não é assim? Eu até dou uma pausa para você pensar, porque a gente vive num labirinto. A gente fica andando em círculos, fazendo essa roda dos ratos girar. Quando eu comecei a questionar minha vida, eu estava com o amor da minha vida, que eu tô até hoje, que é o boss, o Carlos Henrique. A gente decidiu, na pandemia, montar uma empresa de hambúrguer artesanal, porque ele começou a fazer, a gente estava numa vida fitness e a gente realmente comia a carne do hambúrguer com salada, com legume, etc. E a galera que começou a vir em casa, a gente fazia, né, o dia do hambúrguer, o pão e tal. Todo mundo começou a elogiar demais, a gente quis vender. Olha que foto derrota. Eu fiz questão de trazer ela para vocês, porque eu tenho aqui a touca que eu usava na UTI lá de Cuiabá, que eles deixavam usar essa touquinha, não era padrão. Olha isso. Então, nas folgas de plantão, ele não estava embarcado, a gente se ajudava na produção do hambúrguer e estava dando certo. Mas, de novo, eu entrei no quê? No enxugar gelo, na roda dos ratos e no labirinto, que eu me perdi mais ainda. Eu não estava me achando. Quem é a Suelen? Ela é o quê? Ela está o quê? Fisioterapeuta, empresária, produtora de hambúrguer artesanal. Vocês viram aqui a foto, que é bonita, porque o negócio era bom mesmo. E eu estava nessa roda dos ratos e não saía dali. Foi quando eu queria desistir da fisioterapia. Falei: "Não, não vou mais ficar dando plantão em UTI, covid, em trabalhando para pessoas que não estão interessadas na minha saúde, eu cheio de coisa, todo mundo sofrendo de alguma coisa, de dor, de ataque de pânico, de". Não é assim? Eu não quero mais viver assim. E aí eu dei um basta. Nessa época, eu dei um basta. E eu comecei a entrar na harmonização. E quando eu comecei a ensinar, olha só o tanto de gente que vem falando. Aqui eu não tenho como trazer depoimento de todo mundo, é claro, graças a Deus. Mas olha o tanto de gente que vem falando. A Vivi era do hospital, do mesmo estar de UTI que eu era da PED, ela era da cardio. Incentivei ela: "Vem para dermato, vem para os injetáveis, vem fazer estética". E aí, pelo menos, ela já teve um direcionamento diferente. Muita gente falando de admiração, que tem sido um divisor de águas. Por quê? Destravar essas crenças limitantes é preciso de alguém que venha lá e sacuda essa chavinha dentro da gente. Tanta gente fala em divisor de águas, olha isso. Depoimentos de pessoas diferentes falando em divisor de águas, em destrave. A gente precisa acordar para a vida. O fisioterapeuta é muito rico. A gente não é inferior, a gente precisa só acordar. E quando eu decidi fazer a harmonização, eu tinha o terceiro degrau de impedimento na minha vida, que eu fazia de tudo. Eu comecei a estudar corporal, facial, atendia tudo. Eu falava de lábio, eu falava de botox, eu falava de bioestimulador, eu falava de glúteo, eu falava de emagrecimento, falava de plantão, que eu ainda era do plantão, eu gostava das minhas crianças, falava de tudo. Esse degrau é extremamente bloqueador para a gente evoluir. Eu digo para vocês, você precisa entender de tudo. Eu faço, quando eu quero hoje trabalhar com estética básica, eu encaminho para uma esteticista.
que não faça injetável. Uma drenagem, limpeza de pele, alguma coisa nesse sentido. Quando eu quero fazer estética avançada, eu faço facial corporal, mas quando eu falo, quando eu me comunico, ela deve ser específica em harmonização corporal e glútea, porque eu quero que as pessoas se identifiquem com isso. Elas se lembrem de mim como referência nisso. E olha só, isso traz o quarto degrau para a gente, que para mim é o mais importante. É o pior deles, que é não buscar excelência, porque aí sempre você vai ficar na média. Se você não busca excelência, você fica na média. E olha as características de quem não busca excelência. Focar na concorrência e não em si. Fica de olho no vizinho, fica de olho no que a fulana está fazendo. Você acha mesmo que se eu faço tratamento em pacientes que vêm me procurar para me pagar por um tratamento 3, 5, 10 mil reais e até continuo em outras partes do corpo, eu tenho lá tempo ou preocupação para olhar que o fisioterapeuta está fazendo drenagem por 50 reais? Eu não tenho essa preocupação. Eu tenho que focar na minha excelência, na minha imagem. As pessoas que focam nisso, que não buscam excelência, elas têm mania de colocar preço no trabalho dos outros. Ao invés de procurar o melhor profissional, o referência naquilo que ela quer aprender, ela quer atalhozinho. Não existe atalho, não existe facilidade, existe trabalho duro para quem quer ser top, quem quer voar alto, ser padrão ouro. E aí você junta tudo isso e não transfere para você. Não traduz no que eu deixei aqui para você colocado, que é a pirâmide do harmonizador, que são as bases de crescimento. Depois que você elimina, quebra, marreta, pisa em todos os degraus e passa por eles, você vai construir a sua pirâmide. É o meu método de crescimento baseado em observação dos melhores profissionais do mundo de harmonização. Eu tive um pouco de sorte, entre aspas, mas eu já estava bem preparada, porque eu me desenvolvi nesse caminho e conheci muita gente boa. E observando essa galera, eu criei esse meu método, que é a pirâmide do harmonizador. Ele te dá bases consistentes e que todos eles apresentam. Uma por uma, todos eles têm em comum, que são as bases da pirâmide. E eu vou dar ela para você. Eu vou entregar ela para você se tornar um profissional de excelência no que você faz. O que eu coloquei aqui com eu quero agenda vazia? Eu quero agenda vazia. Eu quero ter tempo de fazer um procedimento e ganhar muito bem por ele, ter uma paciente feliz, olha isso, brilho, alegria estampada no rosto dela, já era a segunda sessão dela, segunda. Eu quero trazer resultados para as minhas pacientes de excelência, que elas me paguem muito bem por isso, porque eu estudei e apliquei bem. E eu quero ter tempo para fazer o que eu quiser, para me capacitar, para viajar, para comprar uma brusinha nova se eu quiser. Quando é que a gente pode fazer isso tendo CLT, tendo um outro sistema comandando a nossa vida? É isso que eu quero mostrar para você. A harmonização glútea se trata de coisas que te trarão liberdade. É muito mais além do que preencher um glúteo, bioestimular uma estria. Eu quero agenda vazia. Eu quero que 2 pacientes me paguem o que eu faria com 10 no dia inteiro. Eu não quero trocar de ideia. Sabe Uber, que pega um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui? Toda hora entra e sai, uma troca de energia, no final do dia você está esgotado. Eu quero ir para o consultório atender um só, atender 2. Porque eles têm que me pagar o que esses outros 10 me pagariam. E quem é que vai perceber esse tipo de valor em você? É o seu paciente, se você trouxer essa informação para ele. Se você trouxer esse tipo de posicionamento, esse tipo de entendimento para o seu paciente. É simples assim, só que dá trabalho.
E a maioria não quer, a maioria não paga o preço. Se você está aqui até agora, com 44 minutos de aula, depois das falhas de áudio que a gente teve, depois de ter me aguentado falar 2 vezes, é porque você vai pagar o preço, você vai ser uma das melhores na sua região. Não tem concorrência e conhecimento se passa, está disperso na sociedade, eu tô aqui para passar o meu para você. Olha que legal. Olha o que a paciente relata. Entende? É isso que você quer. Que a paciente fale isso para você. Olha que perfil bonito. A outra, tô um luxo, tô me amando, tu é danada, no jeito dela falar. E ela tá adorando e nem chegamos no resultado do meio ainda. Então, se preocupem com excelência, em pisar e acabar com esses degraus que vocês estão tendo na vida de vocês, para que vocês se tornem referência nisso. Entendem? Com isso, eu tenho 3 perguntas para fazer para você. Você entende que a harmonização glútea vai muito além do que preencher? Você entende que você pode sim se livrar de todas essas amarras, de todas as crenças, de todas as informações que te tolhiam antes, para você ser um fisioterapeuta de sucesso, rico, bem-sucedido, que toma conta da sua família, que tem poder de decisão. Você entende que a harmonização glútea pode fazer isso por você? E você acredita que você pode ser um profissional referência fazendo isso? Você pode trazer esse tipo de conhecimento, de nível de atendimento e ir evoluindo ele gradativamente com os seus pacientes, focar nesse nicho, focar nesse tipo de paciente dos sonhos que você quer atrair. O paciente de glúteo não é qualquer paciente. Não é qualquer paciente. É um paciente que você definitivamente quer trazer para você. É um paciente que vai te pagar o que você pedir. É um paciente que vai confiar muito dinheiro na sua mão. Para isso, você precisa aprender a fazer certo, aprender estratégias corretas, aprender a conhecer o corpo e entregar o que o paciente quer dentro do nível de conhecimento que você tem para proporcionar para ele. Esse nível que eu quero trazer para você. Essa aula está se findando, eu quero te agradecer por estar comigo, eu quero te esperar na segunda aula, onde eu vou te ensinar, já que eu espero que eu tenha pelo menos despertado um pouco de conhecimento para você e despertado você a acordar, sair das crenças e ultrapassar esses degraus, os 4, venceu eles. Uma vez vencidos, você já começa a construir a sua pirâmide, a sua base de excelência em ser um harmonizador glúteo de referência. Eu te aguardo na segunda aula. Até já.